quero, nessa noite também, compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração, que também está no Evangelho de João, no capítulo de número 11. João, no capítulo 11, eu gostaria de ler do versículo 20 ao versículo de número 32. O Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 20 ao versículo de número 32. Amém? Eu vou fazer a leitura e vou pedir aos irmãos que acompanhem com os olhos. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus estavam confortando em casa. Seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse o que, Maria? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu gostaria de ler somente até aqui. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Deixa a sua Bíblia aberta aí, em suas mãos. Vamos orar. Pai, em o nome de Jesus, mais uma vez nós voltamos a Ti em oração, crendo, Senhor Deus, que a Tua palavra, ela há de vir ao encontro das nossas necessidades. Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós reconhecemos, Senhor Deus, a nossa pequenez, a nossa insignificância, reconhecemos o porquê viemos aqui nessa noite, Senhor Deus. Nós não viemos aqui para outra coisa, senão, Senhor, para sermos alimentados, renovados pela Sua palavra. Ó Pai, usa a minha vida, tenha misericórdia de mim. Senhor Deus, derrame sobre mim a Tua graça, a Tua unção, para que a Tua igreja possa ser alcançada através desta palavra. Ó Pai, o desejo do Seu coração. Assim eu oro, já Te agradecendo por tudo, Senhor Deus, por vidas que serão curadas, por vidas que serão libertas, por vidas que serão salvas, enquanto aqui, Senhor Deus, a Tua palavra está sendo declarada desse altar. Assim nós oramos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria de hoje trazer uma palavra ao seu coração. Falando sobre isso, está aí o tema onde eu quero ministrar. Calma, Jesus vai cuidar de você. Será que você pode dizer isso para pelo menos um irmão ao seu lado? Diga: irmão, calma, Jesus vai cuidar de você. Eu gostaria de iniciar essa meditação, né? Não sei se quando chega domingo você já começa a pensar na segunda-feira. Você chega domingo e fala assim: ah, Senhor, amanhã eu só um milagre, né? Amanhã eu tenho, olha, Senhor, não sei. Tem gente que chega domingo e pensa assim: eu não sei se eu chego no final da segunda vivo, né? Mas eu queria dizer isso para você, que hoje Deus tem uma palavra que eu creio que vai mudar o seu pensamento, não só durante essa semana, mas
para que a sua vida possa perceber melhor as situações que nós enfrentamos. Eu queria iniciar essa palavra com uma pergunta a você. O que você pediria para Jesus hoje, se ele estivesse aqui em sua frente? Talvez alguém diga assim, pastor, um pedido só? Né? Só um pedido? Eu não sei quantos pedidos você precisa fazer, mas imagine que fosse um pedido apenas. O que você pediria para Jesus hoje, se ele estivesse aqui em sua frente? Eu creio, irmãos, que possível muitos irmãos aqui falariam das suas dores. Não digo apenas dores físicas, né? Mas eu diria de suas dores movidas pelas experiências ruins da vida, na sua alma, nos seus pensamentos, dores que nós carregamos no nosso coração. Talvez muitos aqui gastariam esse pedido só falando das suas dores para Jesus. É o que incomoda, é o que tem azedado a vida, são as dores, são experiências que nos tornaram talvez um pouco mais amargos. Outros talvez iriam abrir a boca para chorar, não iam conseguir falar nada, né? Está tão difícil, está tão insuportável a vida, que eu acho que se chegasse aqui Jesus na nossa frente, muitos irmãos iam dizer assim, minha irmã ou meu irmão, fala comigo, Jesus dizendo, e a irmã ia abrir a boca e... né? Meu irmão, eu não sou dentista, eu sou Jesus, né? Eu não sei, queridos, mas talvez nós chegamos a um estágio tão insuportável que nós não conseguimos mais falar nada. Eu creio que talvez outros diriam a Cristo sobre os seus problemas momentâneos, problemas que estão sendo vividos naquele exato momento. Talvez alguns outros iriam ficar sem saber o que fazer. Mas observe que Jesus se tornou, ao longo do tempo, um alvo de busca pela necessidade. Jesus tem se tornado cada dia mais, um alvo de busca para resolver problemas e atender nossas necessidades. Se Jesus estivesse na minha frente hoje, eu ia falar assim, Jesus, dá um jeito no Flamengo, né? Porque está difícil. Talvez Jesus ia falar assim, isso realmente é difícil, né? Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Jesus vem se tornando, para muitos líderes, uma ferramenta poderosíssima de marketing. Jesus se tornou a palavra agradável para que possa mover muitas necessidades e trazer muitas vidas a talvez as suas atenções. Olha que interessante, irmãos. Quantas vezes nós não estamos observando ou não percebendo isso, que Jesus, até mesmo para nós, acaba se tornando uma busca por necessidade. Por que você está aqui nessa noite? O que te trouxe à casa de Deus? O que fez você levantar hoje pela manhã, vir à igreja, agora à noite retornar à igreja? Talvez você diga, pastor, eu vim aqui porque eu vim cultuar a Deus. O meu coração é voltado para o Senhor. Talvez alguém diga assim, pastor, eu estou aqui porque eu estou com tanto problema, só Jesus na minha vida. Mas observe que Jesus ele vem se tornando um alvo de busca por necessidades. Observe isso. Eu preciso de Jesus para mudar a minha vida. Observe que Jesus deixou de ser a razão da minha mudança. Eu preciso de Jesus para mudar a minha vida, ao invés de Jesus ser a razão da minha mudança. Eu mudei por causa de Jesus. Não, eu preciso de Jesus para mudar a minha vida. É diferente. Observe que nós vivemos hoje um tempo onde precisamos de Jesus para se tornar próspero. Ou seja, Jesus deixou de ser tudo o que eu tenho. Eu preciso de Jesus e muito dinheiro, eu preciso de Jesus e muito patrimônio. Ou seja, nós precisamos de Jesus, ou boa parte precisa de Jesus para se tornar próspero, ao invés de Jesus ser tudo que temos.
Como Davi fala lá no Salmo 142, Senhor Deus, Tu és tudo que eu tenho na terra dos viventes. Observe que eu preciso de Jesus para alcançar uma bênção. Ou seja, a presença de Jesus em nós deixou de ser a nossa maior bênção. Eu preciso de Jesus para alcançar uma bênção. É através de Jesus que eu vou chegar à minha vitória. E Jesus deixou de ser a nossa maior vitória. É através de Jesus que a dor vai embora. Jesus deixou de ser o alívio, mesmo durante a permanência da dor. Então observe que Jesus vem se tornando ao longo do tempo um alvo de busca pelas nossas necessidades. Jesus se tornou o grande motivo do nosso crescimento. Jesus se tornou o grande motivo da alegria. Jesus deixou de ser meu crescimento. Jesus deixou de ser a minha alegria. Jesus se tornou o motivo do meu crescimento. Jesus se tornou o grande motivo da minha alegria. Ou seja, Jesus deixou de ser o meu crescimento. Jesus deixou de ser a minha alegria. Então observe que quando eu penso assim, eu penso em cuidar de mim, é ter um Jesus, Deus, que me seja útil. Quando eu penso em cuidar de mim, ou penso no cuidar de mim, eu estou olhando para um Jesus, Deus, que seja útil, somente útil para a minha vida. É olhar para Jesus como uma ponte para que me leve para muitas fontes. E é deixar de olhar para Jesus como a fonte. Quando nós olhamos para Jesus como alvo de busca de uma necessidade, eu estou usando Jesus como ponte para me levar a muitas fontes, ao invés de olhar para Jesus e perceber que Ele é a minha única fonte. Ou seja, Jesus se tornou uma ferramenta e deixou de ser o meu ponto final. Não é em Jesus, mas as coisas melhoram depois de Jesus. As minhas necessidades não terminam em Jesus, elas se expandem através de Jesus. Eu sou insaciável, eu sou um ser sem limites. Por quê? Porque eu tenho Jesus. E porque eu tenho Jesus, os meus olhos miram o infinito. Não, os meus olhos miram em Jesus. E ali é o meu ponto final. Jesus não é a minha ponte para muitas fontes. Jesus é a minha fonte. Eu não posso olhar para Jesus do ponto de vista dizendo, eu preciso de cuidados, então eu preciso de um Jesus, Deus, que me seja apenas útil. Útil para quê? Para que as minhas vontades se tornem algo real. Então eu gostaria de expor ao seu coração, a você nessa noite, algumas convicções sobre aqueles que querem ser cuidados por Jesus. Observe, queridos, que quem quer ser cuidado por Jesus, você está comigo até aqui, diga amém. Quem quer ser cuidado por Jesus, transforma muitas vezes pressa em necessidade. Você observou o discurso de Marta e Maria? Você consegue perceber que há uma informação nas entrelinhas dizendo, Jesus, se você tivesse pressa para a minha necessidade, o meu irmão Lázaro não teria o quê? Vamos voltar os olhos ao texto sagrado? Versículo de número 21. Disse Marta a Jesus, a primeira a dizer isso foi Marta. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, ela está dizendo o quê? Jesus, se você tivesse pressa para a minha necessidade, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Aí você vai ver que Maria diz a mesma coisa, lá no versículo de número 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse o quê? Jesus,
Diz isso: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, nós às vezes queremos transformar o cuidado de Jesus por nós, muitas vezes em pressa e necessidade. Se eu tenho necessidade, eu tenho pressa. E tenho pressa porque tenho necessidade. Elas estão dizendo: Jesus, você falhou, você chegou atrasado, você infelizmente errou. Por quê? O seu cuidado só seria útil se me atendesse na hora que as coisas estavam difíceis e no momento em que eu precisava e entendia como importante o Senhor estar aqui. Em outras palavras, elas disseram para Jesus: você chegou atrasado. Você não atendeu a pressa que a minha necessidade tinha. É assim que nós às vezes enxergamos o cuidado de Jesus. Nós queremos orar hoje, e se Jesus não nos der uma resposta hoje, nós já sabemos o que vamos fazer amanhã sem a direção de Jesus. Temos pressa, somos instantâneos, queremos que as vidas sejam, que as coisas de Deus sejam assim, no nosso tempo, na nossa vontade. Observe que quem quer ser cuidado por Jesus transforma muitas das vezes vontade em desejo. Primeiro, pressa em necessidade. Segundo, vontade em desejo. Você pode ter vontade de muita coisa. De muita coisa. O problema é quando a sua vontade se transforma em desejo, desejado. E às vezes nós queremos assim, ser cuidados por Jesus dessa forma, transformando nossas vontades em desejo. Em algo desejado. Tem que acontecer. Não pode sair 1 centímetro daquilo que o meu pensamento ou o meu coração deseja. E se sair, Deus errou, Deus falhou, Deus fez de forma diferente como eu queria. Esse Deus não é bom ou não é todo poderoso. Porque Deus não sabe atender aos meus desejos como eles exatamente são. Então observe que às vezes nós olhamos para o cuidado de Jesus, transformando vontade em desejo. Nós muitas vezes queremos ser cuidados por Jesus, transformando Deus em servo. Deus, eu quero que seja assim, eu preciso que seja assim. Ah, Deus, faz isso na minha vida. Tem muitas vezes que nós oramos de forma inútil, irmãos. Nós estamos querendo que a oração mude Deus, ao invés da oração mudar a nossa vida. Oração não muda Deus, oração muda a nossa realidade. Para de orar para querer mudar Deus. Deus não vai mudar com a sua oração. É você quem precisa mudar através da sua oração. Às vezes nós estamos querendo ser cuidados por Deus, querendo que a nossa oração mude Deus e não a nós. Muitas das vezes nós queremos olhar para o ser cuidado por Jesus, transformando o amor em interesse. Às vezes nós precisamos trocar a palavra amor por interesse. Eu não tenho amor por Deus, eu tenho interesse em Deus. Se Deus me abençoar naquilo, se Deus me ajudar naquela situação, se Deus resolver o meu problema, se Deus tratar essa situação, isso não é amor, isso é interesse. E a hora que Deus resolve essa situação, Deus serve para quê? Para mais nada. Por quê? Só tenho um interesse. Eu quero ser cuidado por Deus. Quer ser cuidado por Deus? Mas o que você quer? Eu quero que a minha necessidade tenha pressa. Eu quero que a minha vontade se torne um desejo. Que Deus seja meu servo. Então você não ama, você tem um interesse. Você quer transformar Deus em um serviçal seu. Essa que é a verdade. Você quer que a sua oração mude Deus. Então, observe, isso é duro. Isso é duro entender isso. Se Jesus tivesse chegado mais cedo, Lázaro não teria morrido. É o que as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, falaram na lata de Jesus. Jesus, se o Senhor tivesse me tratado como prioridade, se o Senhor tivesse entendido que a doença do meu irmão era um desejo, que as situações estavam críticas, o Senhor não teria ficado mais 2 dias longe
e teria vindo na hora e teria atendido a minha realidade. Ou seja, se Jesus estivesse chegado mais cedo, Lázaro não teria morrido. Ou seja, um Jesus cuja minha vida não é prioridade. Marta está dizendo isso para Jesus, Maria está dizendo isso para Jesus. Jesus, nossa vida para você não foi prioridade. Um Jesus onde se revelou incapaz. Foi incapaz. Um Jesus que não sabe realmente evitar dores. Se Jesus é bom, por que ele me fez sofrer? Se Jesus é bom, por que eu estou passando por isso? Se Jesus é bom, por que eu estou aqui chorando agora? 4 dias já que meu irmão morreu, o cheiro já é insuportável. Por que se Jesus é bom eu estou chorando? Nós olhamos para o cuidar do nosso ponto de vista. O nosso maior problema, irmãos, está em perceber que Jesus vai ser sempre a única saída. Independente do tempo ou da profundidade de uma dor, Jesus vai ser sempre a nossa única saída. Eu não sei quanto tempo, eu não sei qual a profundidade dessa dor, mas Jesus vai ser sempre a nossa única saída. Aí Jesus olha para Marta e diz assim: calma, Marta, eu vou cuidar de você. Aí o que Marta diz? Ah, Jesus, eu sei que meu irmão Lázaro vai ressuscitar no último dia, na ressurreição. Não, eu vou, calma, eu sou Jesus. Será que você está enxergando o que na sua frente? Será que você só consegue enxergar um problema? Aí eu olho para isso, irmãos, e me pergunto, se Jesus estivesse na nossa frente, o que nós falaríamos? Jesus, cuida de mim. Aí Jesus ia dizer assim para você: você quer que eu cuide de você? Quantos aqui desejam ser cuidados por Jesus? Digam amém. Amém. Sabe como Jesus cuida de nós? Cuidar significa crescimento. Quando nós cuidamos, nós estamos gerando o quê? Crescimento. Eu não sei se aqui alguém já teve a experiência de podar uma planta. Você está fazendo o que com aquela planta? Cuidando. Mas após aquele período, aquele cuidado, o que vai acontecer com aquela planta? Ela vai crescer. Ou seja, quando nós falamos assim, Jesus cuida de mim, nós estamos dizendo: Jesus, faz o favor de cortar alguns galhos e folhas podres que estão na minha vida, porque eu quero crescimento. Ou seja, quando eu digo Jesus cuida de mim, eu estou dizendo: Jesus, eu quero crescimento. Ouça isso. Cuidado sem crescimento é assistencialismo. Jesus, ele não é assistencialista. Você sabe o que é assistencialismo? É você bater na porta de um provedor sem nenhum compromisso com ele. Vai lá, bate e pega a sua recompensa e vai embora. Jesus, ele quer cuidar de nós, mas Jesus, ele quer cuidar fazendo o quê? Cuidado significa crescimento. Como Jesus cuida de nós? Cuidar significa não só crescimento, cuidar significa limpar. Cuidar sem limpar é fazer o quê? É tapear. E Jesus, quando resolve cuidar de nós, Jesus não resolve nos enganar, Jesus resolve limpar o que está sujo. Então, quando nós dizemos: Jesus, cuida de mim, Jesus está dizendo assim: eu vou limpar o que está sujo, o que precisa ir embora. Já viu quando você acorda atrasado e você fala assim: eu preciso pelo menos dar uma passada no chuveiro? Aí você diz assim: pô, tomou banho? Não, tomei um banho de gato. Você não tomou um banho de gato, você deu uma tapeada. Você só baixou a juba. Essa é a verdade. Você só tirou o cheiro do edredom do corpo. Mas não tomou banho. Ou seja, quando Jesus cuida de nós, cuidar é limpar, canto por canto. Então, muitas das vezes, por que nós não queremos que Jesus cuide de nós?
Porque existem muitas áreas da nossa vida que nós preferimos que permaneçam sujas. Porque se Jesus quer cuidar de nós, se nós permitirmos Jesus cuidar de nós, Jesus vai limpar. Cuidar significa limpar. Você cuida da sua casa como? Uma das coisas que você faz na sua casa é limpar. Cuidar significa abandonar. Quero chamar a sua atenção para o que significa isso aqui, abandonar. Cuidar sem consciência é um cuidar que me faz permanecer o mesmo após a crise. Se o cuidado de Jesus me faz ser a mesma pessoa depois que o problema é resolvido, Jesus não cuidou de mim. Jesus quer cuidar ao ponto de que nós abandonemos aquilo que tem nos feito ser as mesmas pessoas quando as crises acabam, quando as crises vão embora. O grande e o grave problema de muitas situações não melhorarem quando os problemas acabam é que nós não abandonamos exatamente aquilo que nos fez ir para aquele problema. E aí melhora, porque existem problemas que também acabam sem Jesus. E aí melhora e daqui a pouco volta. Por quê? Porque nós não abandonamos aquilo que nos fez ir para o problema. Então, cuidar, muitas das vezes, significa abandonar. Cuidar também significa renovar, renovação. Cuidar sem renovar é fazer com que a primeira oportunidade de distância do centro da vontade de Deus se torne uma realidade. Jesus, quando ele cuida, ele quer renovar ao ponto que nenhuma oportunidade o distancie da sua presença. Então, por que muitas das vezes nós não nos permitimos? Jesus disse isso para Marta e Maria: calma, eu vou cuidar de vocês. Aí qual era o cuidado que Marta e Maria queriam? Senhor, se o Senhor tivesse chegado na hora, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus disse: calma, eu vou cuidar de vocês. Marta, você precisa de crescimento. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, que tem horas que eu penso exatamente dessa forma. A gente está orando para Deus, pedindo uma coisa, e Deus está falando assim: a sua prioridade não é essa, a sua prioridade é essa aqui, ó. A gente está orando: Deus, ressuscita Lázaro, e Deus está falando assim, que você precisa de crescimento nessa área. A gente está orando para Deus, falando assim: Deus, ressuscita Lázaro, e Deus está falando assim: o que você precisa primeiro, Marta, é de limpeza. Às vezes a gente está falando assim: Deus, eu preciso de Lázaro viva, e Deus está dizendo assim: você precisa abandonar muitas coisas. Deus, ressuscita Lázaro, e Deus está dizendo assim: minha filha, que você precisa de renovação. Porque se eu chego antes da hora aqui, e Lázaro vive, talvez essa experiência nunca ia mudar a sua vida. Então, às vezes nós estamos orando por uma coisa, e Deus está dizendo assim: o que você precisa não é nada disso que você está orando. É muito diferente. O que você precisa não é a multiplicação do seu dinheiro, o que você precisa não é que sobre as coisas, o que você está precisando de outra coisa. E aí Jesus diz para ela: calma. Jesus não disse isso, mas Jesus está dizendo: calma, eu vou cuidar de vocês. Qual é o cuidado que você quer que Jesus hoje realize em sua vida? Eu quero chamar aqui a sua atenção, os seus olhos para isso. Primeiro cuidado que Jesus tem com Marta e Maria. Olha o que Jesus diz para Marta. Versículo de número 23. Volte seus olhos ao texto sagrado. Disse-lhe Jesus disse para Marta, a primeira desesperada, a primeira com pressa: o seu irmão vai ressuscitar. Aí quando Jesus termina de falar o seu irmão vai ressuscitar, olha o que ela diz para Jesus. Eu imagino como é que foi esse diálogo, tá, irmãos? Eu imagino. Não foi aqui como eu estou pregando. Né? Quando Marta diz assim: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz assim: calma, Marta, calma, o seu irmão vai ressuscitar. Não, Senhor, não foi assim. Eu acredito. Aí o que ela diz?
Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse Jesus, eu sou Marta. Preste atenção, se você compreender esse texto, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aí o que Marta diz? Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. A primeira coisa que Jesus está cuidando de Marta. Marta, o que é mais importante? Qual é o seu motivo para viver o amanhã? Lázaro ou Jesus? A primeira coisa que Jesus está tratando em Marta é isso. Você quer viver amanhã por causa de quê, meu irmão? Por causa de Jesus ou por causa do seu Lázaro que precisa voltar à vida? Jesus está dizendo para Marta, ei Marta, peraí. Seu motivo de viver o amanhã é Lázaro ou sou eu? Marta, Lázaro pode ressuscitar ou podia não ter morrido. Mas eu quero dizer para você que com Lázaro vivo você pode ir para o inferno. Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O seu amanhã não pode ser vivido em função de um Lázaro. O seu amanhã precisa ser vivido em função de Cristo. A primeira coisa que Jesus trata, calma, Marta, eu vou cuidar de você. Aqui o irmão de Marta, Lázaro, ainda não tinha ressuscitado. Jesus está dizendo para Marta, minha filha, o seu motivo para viver o amanhã não pode ser Lázaro. O seu motivo para viver o amanhã precisa ser Jesus Cristo. Você sabe por que tem muita gente aí batendo pino na cabeça? Porque o motivo do viver o amanhã são muitas coisas que dão errado. Quando você coloca o seu motivo de viver o amanhã em Jesus, quando você coloca o seu motivo de viver o amanhã em Cristo, não estou dizendo que você não vai passar por lutas ou por problemas, mas você vai superar todas essas crises crendo que o seu motivo continua e sempre será Jesus. A segunda coisa que Jesus trata em Marta e Maria é dizendo para elas que o olhar delas estavam nas coisas erradas. Qual é a melhor forma de ser cuidado? Jesus está dizendo para aquelas mulheres, a melhor forma de ser cuidado é aquela que nos cura. Ouça isso nessa noite. A melhor forma de sermos cuidados é a forma que vai nos curar. Portanto, se existe alguma forma que não vai curar, essa não é a melhor forma. Jesus está dizendo, Marta, Maria, a melhor forma de ser cuidado é aquela que vai nos curar. Do que adianta a fé de vocês estarem diante de Jesus e vocês crerem que tudo acabou? Vocês estão doentes. Às vezes, irmãos, olhem para mim um pouquinho. Nós precisamos curar a nossa fé. Nós não podemos estar diante de Jesus e dizer assim, acabou tudo. É o que elas estão dizendo, acabou tudo. A primeira área da vida delas que precisavam ser curadas é a área da fé. Elas estão dizendo isso, Jesus, acabou, você chegou atrasado, não tem mais jeito. Jesus está dizendo assim, a primeira coisa que vocês precisam entender, Marta e Maria, é que não acabou. A melhor forma de cuidar de vocês é curar aquilo que está enfermo, aquilo que está fora do lugar. Então, a segunda coisa que Jesus trata em Marta e trata em Maria é mostrar a elas que o cuidado de Jesus, ele vem para nos curar. Por mais que às vezes seja num início um pouco desagradável, mas é para nos curar. Jesus está cuidando de nós, não para nos deixar os mesmos, mas para nos curar das nossas enfermidades. A terceira coisa que eu enxergo que Jesus cura, ou melhor, Jesus cuida em Marta e Maria, eu quero chamar a sua atenção para isso nessa noite.
Quando eu penso em cuidado de Cristo, eu preciso parar de dar palpites. Meu irmão, não queira que Deus cuide de você e não encha o ouvido de Deus de palpites. Deixa Deus cuidar de você e ponto final. Deus, se fosse assim, seria melhor. Se fosse de outro jeito, você vê os palpites de Marta e Maria. Depois acompanhe um pouco mais à frente, Senhor, não mexe nessa pedra porque tem 4 dias que ele morreu. E a hora que essa pedra sair do lugar, o Senhor vai se arrepender de ter tirado ela. Olha os palpites. Palpites de incredulidade. Palpites de alguém que não confiava a sua vida na direção de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você orou pedindo que Deus cuide de você, não volte a Deus para dar palpites. Esse é o terceiro cuidado que Deus trata em Marta e Maria. Se você está pedindo para que Deus cuide da sua vida, se você está pedindo para que Deus cuide da sua família, se você está pedindo para que Deus cuide da sua semana, não reclame do que Deus vai fazer e nem dê palpites. Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando parece que Ele não sabe o que está fazendo. Deus sabe, mas Deus, isso não. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei porque que eu mandei tirar a pedra do local. Eu sei por que eu esperei. Eu ouvi a notícia. Eu sei, quando eu ouvi a notícia, ele ainda estava doente. Eu demorei de propósito. Jesus diz isso para os discípulos. E a última coisa que Deus trata em Marta, Deus cuida em Marta e Maria, é que nós nunca podemos imaginar que o que nós pensamos pode ser melhor do que o que Deus deseja fazer. Esse é um dos nossos piores problemas, quando nós nos tornamos reféns dos nossos próprios desejos e escolhas erradas. Quando nós achamos que o que nós pensamos ou imaginamos pode ser melhor do que o que Deus deseja fazer. Marta, calma, eu estou cuidando de vocês. Desde quando eu recebi a notícia, calma, eu vou cuidar de você. Nunca pense que o que você tem imaginado pode ser melhor do que o que Deus deseja fazer. Nunca acredite nisso. Calma, meu irmão, calma. Deus tem cuidado de você. Pastor, a árvore está feia, os galhos secaram. Calma, Deus está cuidando de você para que você possa crescer. Pastor, a coisa está difícil, a coisa está complicada. Deus está limpando você. Pastor, Deus está cuidando de você para que você possa abandonar coisas. E quando as crises acabarem, você continue junto com Cristo Jesus. Deus está cuidando de você para que você seja renovado em meio aos problemas, não destruído pelos problemas. Jesus está dizendo isso a nós nessa noite. Nunca imagine que o que você pensa é melhor do que o que eu tenho para fazer na sua vida. Nunca imagine. Tem horas, irmãos, que a gente até chega a acreditar nisso. Deus perdeu o controle. Eu hoje estava imaginando, né? Senhor, tem certas situações na nossa vida que a gente não vai entender no momento. Não vai entender. Aí passa um tempo, algumas semanas, alguns meses, talvez até anos, aí a gente começa a falar assim, agora está fazendo sentido. Deus sabia tudo o que Ele estava fazendo.
Deus, ele tinha todo o controle em suas mãos. Então nunca imagine que o que você está pensando é melhor do que o que Deus está fazendo. Eu quero dizer isso para você. Calma. Deus está cuidando de você. Diga isso para a pessoa ao seu lado. Meu irmão, calma. Deus está cuidando de você. Quantos desejam ser cuidados por Deus aqui nessa noite? Digam amém. Amém. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Convidar os irmãos, os músicos da igreja. Eu quero orar por você, querido, nessa noite. Sabe, eu tenho dito aqui desse altar que existem coisas que não se explicam do ponto de vista humano. Deus sabe o porquê essa palavra foi ministrada. Porque Deus conhecia a sua vida, Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu coração. Deus sabia que você iria estar aqui nesse lugar, nessa noite. E a verdade, às vezes, é que a gente está dizendo isso para Deus. Deus, eu acho que agora não tem mais jeito. Se o Senhor tivesse chegado antes, o pior não teria acontecido. Eu vejo um grupo de pessoas que insiste em roubar o controle de Deus. Continuam pensando que o que elas imaginam é melhor do que o que Deus deseja fazer. E às vezes se paga um preço tão alto por isso. Mas nessa noite Deus está trazendo essa palavra ao nosso coração. É tempo de você se permitir ser cuidado por Deus. Deixar Deus gerar crescimento, limpeza, abandono, renovação. É tempo de você deixar Deus acender no seu coração de novo uma chama que se apagou. É tempo de você deixar Deus curar a fé. E resolveu acreditar na impossibilidade. Quero orar por você. Feche os seus olhos. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Eu gostaria de orar hoje por irmãos. Quero encerrar esse culto. Não poderia encerrar sem orar por você. Talvez você diga assim: pastor, os problemas roubaram de mim a fé. Eu não acredito nem mais em mim mesmo, quanto mais dirá em Deus. Mas hoje eu quero ser cuidado por Deus em nome de Jesus. Não posso continuar levando a minha vida do jeito que eu estou levando. Eu não posso continuar com os mesmos erros, acreditando que os resultados serão diferentes. Eu quero hoje, Senhor Deus, deixar Deus gerar crescimento, limpeza, abandono. Eu quero que Deus hoje trate o meu coração e que o meu motivo de viver o amanhã seja Cristo, e não Lázaro. Eu quero orar por você que alguma área da sua vida o controle fugiu das mãos de Deus. Quero orar por você. Quero confiar em Deus sem dar palpites. Quero confiar um cuidado que venha me curar. Talvez você hoje pode sofrer, mas começar a sofrer nas mãos de Deus, debaixo da direção de Deus. Enquanto nós vamos louvar ao Senhor com esse cântico, se Deus está tocando no seu coração, não seja movido pela emoção, mas pela consciência. Se Deus está tocando em seu coração, você vai se colocar de pé. Nós vamos orar por você. Talvez você diga: pastor, preciso de oração, preciso de ajuda. Nós cremos num Deus que nos ama, um Deus que tem cuidado de nós em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos ao Senhor, tome essa decisão, tome essa atitude. Pela fé, deixe Deus cuidar de você. Tem ciúmes
seu amor, Senhor. O seu amor é um furacão. Eu vento de sua misericórdia. Sim, Senhor. Então, de repente, vejo mais minhas aflições. Eu vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é. Ele me... Sim, Senhor. Ele me amou. Sim, Ele nos amou, Senhor Deus. Ele nos amou. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Se existe mais alguém, coloque-se de pé onde você está. Não rejeite hoje Deus voltar a cuidar de você. Deus não pode cuidar de você porque você não quer. Não pode ser isso uma opção. Ouça o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Calma, eu estou cuidando de você. Calma. Não perdi o controle. Ainda há tempo. Calma. Quero orar por você. Senhor, nós estendemos as nossas mãos. Que não sejam as minhas mãos, Deus, mas seja, Senhor Deus, as tuas mãos sobre a tua igreja nessa noite. Que os meus olhos, Senhor Deus, que alcançam apenas o que eu estou vendo, o Senhor possa alcançar o íntimo do coração. Que haja, Senhor Deus, nessa noite cura, Senhor Deus, cura da nossa fé, cura, Senhor Deus, da nossa incredulidade. Que nós nessa noite, Senhor Deus, possamos estar ouvindo a voz do Senhor e podemos, Senhor Deus, possamos descansar, porque existe um Deus que tem cuidado de nós. Que nós possamos entender que o motivo de viver o amanhã não é Lázaro vivo, mas é Cristo que está em nossa vida. Que nós possamos entender isso, Senhor. Que nós possamos entregar a nossa vida sem palpites nas mãos do Senhor e deixar que Deus cuide de cada detalhe. Porque sabemos que o que Deus deseja fazer é muito melhor do que aquilo que pensamos em fazer. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos e descansamos, porque Deus tem cuidado de nós. Nós oramos, Senhor, sustenta, ampara, que essas vidas a partir de hoje possam viver um novo tempo de crescimento, um novo tempo de limpeza, um novo tempo de abandono, um novo tempo de renovação em Cristo Jesus. Nós oramos porque confiamos na Tua Palavra e colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Colocamos os nossos pés na rocha e os nossos olhos, Senhor Deus, nos céus. Assim nós oramos em nome de Jesus. E que toda a igreja de Cristo diga glória a Deus.